Bem-vindos à revista Repórter X. Hoje vamos falar de um problema de infertilidade. Apresentem-se, por favor. Eu sou a Susana, tenho 37 anos. Eu sou o Carlos, tenho 41. E moramos em Oliveira, Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga. Estamos aqui na Suíça, vamos fazer uma entrevista para a Repórter X, ao qual nos identificamos com a revista, e se vocês quiserem ser assinantes ou capas de revista, como podemos ver aqui, temos 3 mercearias: a Luso Helveti, a Casa Boteco ou a Toca do Javali. Se quiserem ser assinantes, podem ser. Ok, muito obrigado pela dica, pela publicidade, porque todas as pessoas que ajudam a revista merecem esta publicidade, no qual nós agradecemos a todos. Então, bem-vindos, Susana Fernandes e Martinho da Silva. Hoje vamos falar de um problema que não é muito comum às pessoas, não é? Mas que a Susana teve esse problema de infertilidade e fez essa fertilização in vitro, não é verdade? Exatamente. Queres-me falar todo o processo que passaste para teres esse filho, neste caso essa filha? Como é que se chama já agora? Carla, tem 3 anos e meio, é uma princesa linda. Muito bem. É assim, nós em 2008 pensámos em ter um filho e então tudo normalmente, só que durante um ano nada aconteceu. Depois resolvemos esperar mais ou menos 3 anos, ao qual voltamos a tentar novamente e novamente não aconteceu. Então depois a ginecologista disse que seria melhor irmos para uma clínica de fertilização para ver se havia algum problema connosco. E nós fomos a essa clínica de fertilização, do qual fomos muito bem acompanhados. Foi-nos dito qual seria o processo todo que poderíamos fazer. Ao início, depois de termos feito alguns exames, eu não tinha problema nenhum, o meu marido também não. A médica disse-nos que era um problema natural, que havia muitas pessoas que teriam esse problema, que não se via a causa, mas que poderíamos começar com tratamentos com comprimidos para ajudar na ovulação. Eu fiz durante 2 meses, ao qual não resultou. Depois experimentei com injeções para ajudar na ovulação, que também não resultou. Depois, como foi dito pela médica, disse que poderia ser as trombas que tivessem tapadas, o canal da tromba, ao qual me sugeriu fazer uma pequena cirurgia, que se chama laparoscopia, para ver se era mesmo o canal das trombas que estivesse tapado e se fosse essa a causa, ao qual também não era, que estava tudo bem. Então ela disse que uma das soluções que poderíamos tentar fazer era fazer inseminação artificial. Eu fiz a primeira em dezembro de 2015, não resultou. Fiz a segunda em janeiro de 2015, que também não resultou. Ela disse que poderíamos tentar a terceira, a inseminação artificial, mas que se calhar o mais certo era não resultar. Então eu disse que não valeria a pena fazer. E ela disse que a nossa última e única solução era fazer a fertilização in vitro. Susana, é uma altura está a decorrer este processo, ou mesmo antes, que as pessoas te magoavam com certas frases. Eu sei porque, pronto, tu sabes também, mas quem vai ouvir o vídeo não sabe. Eu já tenho esta entrevista escrita e estou-me aqui a guiar. Como, por exemplo, diziam-te: quando é que vais ter um filho, estás a ficar velha, vais ficar para tia, não achas que está na hora, estás grávida, é que tens uma barriga grande e blá blá. Ou é desta que vais ter um filhote. Isso magoou-te muito, essas frases?
Muito. corriqueiras, digamos. Sim, muito. Não sou pessoa de ver o lado negativo das coisas e sempre pensei em ver o lado positivo. Sempre que não acontecia, tudo bem, não acontece, mas há pessoas em quem isso me magoa muito. Quem quer mesmo. Eu queria ter um filho, sim, mas não era daquelas pessoas dizerem porque é a mim e porque me acontece a mim. Mas há pessoas que levam isso muito a peito e eu olho mais para essas pessoas que querem ter muito um filho e não conseguem, e ouvir assim umas bocas dessas dói muito. Dói porque assim, uma pessoa está a fazer aquele tratamento que sabe que se calhar não resulta, que não vai resultar, ou tem a esperança que vai resultar e ao fim não resulta, e ouvir sempre as pessoas, nunca mais tens um filho, é desta que vais ter, custa muito um filho. Quando engravidastes finalmente, estavas casada há quanto tempo? Já estava casada há 9 anos. Há 9 anos. Por isso é que as pessoas persistiam nessas frases corriqueiras, digo eu. E também chegavam a dizer, também não sei porque não tens um filho, não custa nada ter um filho. Mas seria por maldade ou por falta de cultura que o diziam? Eu acho que é por falta mesmo de cultura, acho que nunca disseram isso por maldade. Se bem às vezes as pessoas diziam isso, até diziam na brincadeira, mas na brincadeira dói na mesma. Porque as pessoas dizem e assim, eu não tinha um filho porque não conseguia ter, e ouvir das pessoas, ter um filho não custa nada. Não custa, mas custa. Não custa quando é aquilo tudo ao natural e queres um filho, engravidas e tens logo um filho. Agora, para quem anda a fazer tratamentos, custa muito. Susana, eu sei que a tua história é bastante delicada e que, infelizmente, muitas mulheres passaram ou estão a passar por isto. Qual é a mensagem que tu queres transmitir com esta entrevista? Que lutem por aquilo que querem. Às vezes pode parecer impossível e difícil, e sei que é difícil, não vou dizer que não foi difícil, que foi, que cheguei a pensar em desistir, sim, mas quando se quer um sonho tem que se correr atrás dele e tentar fazer tudo o que estiver ao alcance para tentarem conseguir o sonho. E se querem mesmo ter um filho, que vão até às últimas consequências. Enquanto namorados, já sabias que não podias ter filhos? Não. Nunca pensei em passar por isto, o que passamos. Pensei se quando quisesse um filho que o teria logo, como qualquer pessoa dita normal. Quiseste ter logo um filho no primeiro ano? Não. Não, porque derivado da minha infância, venho de uma família humilde e com poucas posses financeiras e não queria que os meus filhos passassem as mesmas dificuldades que eu passei, e não foi essa a minha ou a nossa opção logo de início ao fim de casar ter filhos. Quando casaste vieste logo para a Suíça, certo? Sim. Mas nessa altura a vida já melhorou, não é? Qual o medo? É assim, ele já aqui estava, depois casamos e eu vim, mas eu não tinha trabalho e também só uma pessoa a trabalhar. Ter logo filhos é um bocado complicado aqui na Suíça. Nessa altura existia o escudo em Portugal ainda, não era? Sim. Portanto, dava mais rentabilidade, não é? Por exemplo, o câmbio dava mais dinheiro, não é? A gente mandava o dinheiro para baixo, rendia mais, agora não rende nada. O euro está quase igual ao franco, não é? Agora há mais dificuldade do que há 10 ou 15 anos atrás. Sim. Não se ganha tanto, porque se gasta mais. O câmbio está ela por ela, quer dizer, tu ganhas 3 ou 4 ou 5 mil francos, mandas para baixo, é basicamente o mesmo valor em euros, a diferença é mínima. E antes dava o dobro, não é verdade? Mais ou menos. Por isso é que eu digo que se calhar nessa altura também era uma boa altura, mas não estava mentalizado, era para isso, não é? Não foi mesmo isso, não foi essa. A minha ideia era vir para aqui, arranjar um trabalho e depois aí sim. E como é que tu te sentiste quando descobrisses que tinhas problemas em engravidar e como reagistes e a quem pediste ajuda? Assim, a mim eu fiquei contente em saber que não tinha problema nenhum e o meu marido também não, que não tínhamos doença nenhuma, isso já é muito bom, que ao menos não tínhamos que fazer tratamento para curar nenhuma doença, isso já foi bom. Depois de saber que não poderia engravidar normalmente, é assim, eu acho que não pensei em nada, porque eu acho que nem acreditava que não podia ter filhos. Acho que nunca cheguei a esse pensamento. Depois
de não conseguir engravidar. Foi como eu falei, a ginecologista encaminhou-nos para uma clínica aqui em Zurique, a Guinarte. Então foi lá que fomos seguidos a fazer tudo o que eles nos aconselharam. Todo esse processo foi feito um pouco em segredo, exceto com uma Sim. pessoa que fosse ajudada, não é? Sim, só Como é que essa pessoa ajudou? só a minha prima Eduarda, que agora neste momento já está em Portugal, mas ela estava aqui. A quem já lhe mando também um beijinho, e mais ao resto da família. A quem nós falávamos muito e só ela é que sabia que, que eu não conseguia ter filhos. Foi ela que te convenceu mesmo a ir à ginecologia? Sim, ela é que me dizia, olha, vai, porque se não fores e não fizeres tratamentos... Foi ela mais que me aconselhou a fazer a fertilização in vitro. Que ela disse, não tentares, não vais saber se poderias um dia ser mãe ou não. E então também não foi só mesmo ela que decidiu, mas pesou um bocadinho na decisão também. Ó Carlos, nesse processo todo estavas envolvido, chegaste a pensar que o defeito era teu? Às vezes, mas como o médico disse que não tinha problema nenhum. Mas também disse à Susana que não tinha problemas nenhuns. Depois daí... Nós sabemos que o espermatozoide pode não sair como deve ser. Eu não entendo, não sou médico, mas pode haver problemas, não é? Sim, pode haver, mas ele fez o exame que devia fazer para ver se estava tudo bem e estava tudo bem. E é uma coisa que nós também estranhamos, porque eu não tenho problema nenhum e ele também não, e não conseguir engravidar. Qual é que estava mais ansioso? Eu acho que era ele. Se calhar eu. Querias ser pai? Sim. E és pai. Felizmente és pai. E essa ida à clínica de fertilização era a única opção que vocês tiveram? Era a única opção, porque uma ginecologista faz o controle normal e por ela diz que estava tudo bem, que ela não poderia fazer mais nada. Para fazer algum tratamento tinha que ser numa clínica de fertilização ou de inseminação. O médico chegou-vos a dizer que não havia qualquer explicação para isto. Não. Mas o facto é que havia. Qual era exatamente? Assim, uma explicação para não engravidar? Sim. Não havia explicação nenhuma, apenas a médica me disse que há muitos casais assim e que não há explicação, porque tanto poderia ser, por exemplo, ele fez o teste aos espermatozoides e estava bem, mas se calhar podia não estar a 100%, como eu também tinha óvulos, mas podia não ter os produzidos o suficiente ou no dia certo, e poderia ser essa a razão, mas... Alguma vez sentiram medo de não ter como pagar os tratamentos ou pensarem em desistir por serem caros? Sim. Tudo que os tratamentos que nos foi dito que a Câmara em Casca estava a pagar, nós fizemos tudo. Só tínhamos que pagar aqueles 10%, que é o normal. Depois, a fertilização in vitro, que essa foi-nos logo dita, que não era paga pela Câmara em Casca, tínhamos que ser nós a pagar. Aí sim, aí pensamos em se calhar não fazer, porque a probabilidade o valor era de 6.100 francos e o sucesso era de 60%. Era um risco que a gente podia correr de pagar e não resultar nada. Aí sim, aí pensamos se valeria a pena seguir para a frente ou não. Valeu a pena ou não valeu a pena? Valeu a pena. Arriscaram? Arriscámos porque também era a única solução. Mas também eu sempre disse em toda a minha vida que nunca ia pagar para fazer um filho. Só que, é assim, uma pessoa fala quando nos toca a nós. Portanto, todos os tratamentos foram pagos pela Craquencasse, vocês só pagaram 10%. 10%. Exceto a fertilização in vitro. Pagaram 6.100 francos. 6.100 francos? Sim, no total foram 6.100 francos. Depois, a minha Krankenkasse, que eu tenho um extra, da Zusatzversicherung, que me ajuda a pagar um bocadinho e reembolsou 1.000 francos. Mas a maior parte das Krankenkasses não paga, porque até estranharam na clínica, eu pedi a fatura detalhada para entregar na Krankenkasse e a resposta que me disseram é que não vale a pena porque a Krankenkasse não paga. Bem, vamos aqui tirar uma situação, porque há aqui uma dúvida. Vocês pagaram 10% sobre o valor total das despesas, exceto
como é que se chama? A fertilização. A fertilização. 10%, mas essa franquia é obrigatória, que é para as pessoas saber, de até 700, é o mínimo, 700 francos, não é? Sim. Até 700 francos, vocês tiveram que pagar 10%. A partir dos 700 francos, 800 francos, 900 francos, 1000 francos, já é pago na totalidade pela Krakenkasse. Nós temos a nossa franquia de 500 francos. É 500. A 500 francos nós pagamos os 500 francos. Depois, a partir daí, pagamos só 10%. Desses 10% vai sempre, juntando sempre os 10% que se paga, até fazer 700. Quando fizer os 700, não pagamos mais nada. Eu cheguei a setembro, outubro e até dezembro não paguei mais. Ok, peço perdão pelo meu lapso. Vocês pagam, então, os 500 francos, a partir dali só pagam 10%. Até fazer 700 desses 10%. Ou seja, em cada 1000 francos só pagam 100. Sim, depois até chegar aos 700 não pagamos mais nada. Não tiveram ajuda de mais ninguém, sem ser da Krakenkasse? Não, também mais ninguém sabia. Exceto essa minha prima. Mas também, assim, acho que também não íamos pedir a mais ninguém. Não sei. Um familiar, não é? Pois. Sim, mas nessa altura já estavas empregada, certo? Sim, já. O que é que trabalhavas nessa altura? Trabalhava numa fábrica de chocolate. Então andavas sempre doce. É. Então isso também ajudou a engravidar. Eu já sou uma pessoa doce. Sim, ela não chegava doce a casa, Carlos? Não. Doce, às vezes amarga, mas pronto, é coisas da vida. E nessa altura, quando ficaste grávida, soubestes passado quanto tempo? Sim, eu posso dizer tudo detalhado de início do processo que fez da fertilização, também não é assim muito fácil. Sim. Assim, eu na fertilização comecei a fazer, tomei comprimidos, 2 comprimidos ao início, depois tinha que levar injeções todos os dias, que era para produzir muitos óvulos, que normalmente, eu pesquisava muito na internet, normalmente as mulheres conseguem com essas injeções produzir de 15 a 20 óvulos, eu só produzi 6, e depois fiz esse processo durante 2 a 3 semanas, depois foi em abril, foi extrair os óvulos, porque depois os óvulos são extraídos para ficar no laboratório com os espermatozoides do meu marido e lá no laboratório é que são fecundados. Em vez de ser fecundados no meu corpo, são no laboratório. Eu tive 6 óvulos, foram extraídos 6. E depois eu fui extraí-los numa sexta-feira, ficaram lá no laboratório e disseram-me que seriam transferidos, depois já em embriões, na quarta-feira a seguir, passado 5 dias. Mas disseram-me que no dia a seguir, para telefonar para lá, para perguntar como é que eles estavam, como é que se estavam a desenvolver. Eu telefonei no sábado a seguir, ao qual me disseram que dos 6 só restavam 3, os outros não tinham sobrevivido. E que o melhor era fazer logo na segunda-feira a transferência porque poderiam não aguentar até fazer os 5 dias no laboratório. Então na segunda-feira nós fomos lá para eu fazer a transferência e quando cheguei lá a médica disse-me que dos 3 só tinha 2 e dos 2 só um é que estava, digamos, a quase a 100% bom. O suficiente, não é? Sim. E então fizemos a transferência desses 2, porque já tinha sido falado antes que fazeríamos a transferência de 2 que poderia resultar em gêmeos, para ter sempre uma segurança de não desenvolver e ter outro. E os restantes que ficassem iriam ser congelados. Também foi uma opção que nos deram, que um dia mais tarde, se quisesse voltar a engravidar, já teria os embriões, já não precisaria de passar por todo o processo de levar injeções, de produzir muitos óvulos, essas coisas todas. Só que não restou mais nenhum. Só restaram aqueles 2, que foi aqueles 2 que fiz a transferência. E fizemos a transferência e depois, passado 2 semanas, foi fazer o teste do sangue, que se chama Sabeta, para saber se estava grávida ou não. E deu positivo, que eu pensei que não dava, porque eu nem perguntei, eu tive que telefonar depois para lá e a enfermeira disse que estava grávida e eu virei-me para ela, mas estou? É mesmo? E ela, sim, está e está bem grávida, e até pensavam que seriam os 2, depois passado mais 2 semanas para fazer o ultrassom, a ecografia, e lá se via
aquilo lá assim, pum, 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 aquela célula lá pequenina a bater, que era o coração, as células cardíacas. Eu tenho uma curiosidade, como é que foi colocado o esperma? É assim, o esperma foi extraído dele e os meus óvulos foram extraídos e ficaram no laboratório para se juntarem os dois. Depois de se desenvolver para embrião, foi transferido para mim, por baixo, com uma seringa, um tubinho assim. Foi ejaculado, certo? Diga? Foi ejaculado diretamente? Sim. Lá no laboratório, eu fiquei lá em repouso 1 hora, acho eu, depois vim para casa e fazer a vida normal, tudo normal. Tive muita sorte, no azar todo, tive muita sorte que o corpo não expulsou, porque acontecem mulheres que o corpo rejeita e o corpo expulsa. E por acaso eu tive sorte nesse aspecto. Também tive que levar injeções para o corpo não rejeitar. Não chegaste a fazer aquela operação que se chama a laparoscopia? Sim, fiz. Que é para ver se as trompas estavam fechadas? Sim, fiz. Antes de fazer a fertilização in vitro. Antes de fazer a inseminação artificial, fiz essa pequena operação, ou pequena cirurgia, que era para ver se era esse problema, que não era esse problema, que as trompas estavam abertas. Porque poderia ser esse problema das trompas estar fechadas e os espermatozoides não passar e chegar até ao óvulo e ser esse problema. Tu aqui uma certa altura dizes que as injeções são muito dolorosas, ou eram muito dolorosas, e que a menstruação tinha voltado, mas isso foi antes de engravidar? Sim. É lógico, não é? Sim. Isso foi quando fazia os tratamentos. Quando andei a fazer, levava as injeções. Quer dizer que todo este processo foi muito doloroso? Foi. Tiveste dores também? Não. Então era doloroso em quê? Em pensar... Psicologicamente? Sim. Em pensar que tinha feito mais um tratamento e não resultou, as injeções que custavam a dá-las, porque tinha que ser o próprio a dá-las ou o meu marido a dar-las, que às vezes custava, e saber que chegava-se a mais um mês e não resultava. Foi mais isso, não era mesmo dor física, acho que era mesmo mais a dor psicológica. Carlos, o que é que tens a dizer sobre isto? Foi muito complicado. Foste sempre o ombro direito da Susana? Sim. Estavas sempre presente? Sim. E agora? Também és um pai presente? Também. E então, mas não queres ter mais filhos? É muito complicado. Mas ainda dava, ou não? Ou corre algum risco? Há riscos. Eu posso ter mais filhos, mas será muito complicado, porque por causa das complicações que eu tive na gravidez, o que poderá numa próxima ser pior. A ginecologista disse-me que eu posso ter mais filhos, mas eu por opção não quero mais nenhum. Por razões de saúde e também por razões, sei lá, não tenho tempo para tomar conta deles, para olhar por eles, a vida é muito complicada. Mas principalmente... Então em que dia é que chegou essa boa notícia? Foi quando fiz o teste deu positivo, depois fiz o ultrassom e viu-se lá o coraçãozinho a bater, as células, que não era o coraçãozinho, e a médica disse que sempre só era um, que não era dois, que afinal não tinha gêmeos, só tinha um, mas que não tinha resultado. Pronto. Só que a partir daí eu ainda nem acreditava que aquilo era verdade. Tu costumas comemorar os 25 de Abril, o Dia da Liberdade? Não, mas não? Foi... não costumo. E agora? É igual. Nesse ano foi diferente. Foi precisamente aqui neste dia que te soubeste que estavas grávida, certo? Pois foi no 25 de Abril. Com quem é que tu partilhaste essa felicidade? Quem é que foi a primeira pessoa? Foi ele. Foi o Carlos. E depois a minha prima também, porque era a que sabia que claro. Que eu tinha feito esse tratamento. E a partir daí? Foi como uma bomba. Foste dizer principalmente àquelas pessoas que te faziam perguntas estúpidas. Sim, disse, mas só passado 3 meses. Depois de passar os 3 meses, sim, disse... Para estar segura? Para estar segura, sim. E depois aí as pessoas diziam, realmente tinhas razão, realmente não havia de ter dito aquilo, não havia de ter perguntado. A tua criança nasceu normal, aos 9 meses? Não, nasceu mais cedo. Estavas com pressa, ou Carlos, provavelmente. É assim, ela já estava com pressa com 29 semanas.
Ela já às 29 semanas queria nascer. Que eu já tinha contrações, eu pensei que era as contrações de treinamento, que eu lia na internet que o útero tem as contrações para treinar, e eu fui à ginecologista que tinha uma consulta normal, e ela disse-me que a minha filha já tinha nascido e que eu já tinha as contrações para ela nascer. E então mandou-me ficar de repouso em casa, sem mexer, sem nada, só para me levantar para ir à casa de banho. E fiquei lá assim uma semana em casa. Depois, passada uma semana, fui lá outra vez à ginecologista e ela disse que ela se tinha mantido, mas que era melhor ir ao hospital para ter uma opinião dos médicos. Então eu fui e no hospital disseram-me que tinha que lá ficar 2 noites, tinha que levar 2 injeções para amadurecer os pulmões, porque ela estava com muita pressa e ao nascer mais cedo os pulmões eram o órgão que demorava mais tempo a amadurecer, e então para prevenir era melhor. E então logo na primeira noite que levei uma injeção, como eu tinha muitas contrações, eles meteram uma infusão no braço para controlar, para manter. E então ela assim mantinha-se, não tinha muitas contrações, ela mantinha-se. Depois no dia a seguir tentaram tirar a infusão e as contrações vieram outra vez. Então decidiram que tinha que lá ficar das 30 às 34 semanas. Tive que ficar no hospital 4 semanas, deitada, sem poder levantar, só mesmo para ir à casa de banho, mais nada. Ficar dentro do quarto, só sair do quarto uma vez por mês para fazerem uma ecografia, para controlar, mais nada. Estive lá 4 semanas com a infusão, para manter até às 34 semanas. E depois aí, então às 34, tiraram uma infusão do braço e disseram-me que ia vir para casa, e depois que ela quisesse nascer, que poderia nascer. Então eu vim para casa, fiquei em casa 2 semanas e meia, e depois fui ao hospital. Pensava eu que só ia lá e vinha para casa, mas não, fiquei lá, fui e tive que lá ficar, e foi logo de urgência que ela teve que nascer. Deixa-me aqui voltar atrás e preferir aqui umas palavras tuas. Eu ainda não acredito, eu acho que só vou acreditar quando a barriga começar a crescer ou quando fizer o ultrassom. Eu nem sei se estou contente ou devo estar contente. Tenho medo de ficar muito contente e depois acontecer alguma coisa e depois não sei se aguentava. Eu ainda não acredito. Será mesmo verdade? Ou sonhei? Estou mesmo grávida? É que eu não sinto nada, nada mesmo. Depois de tantos meses sem resultados, de alguns testes falhados, ainda não